Aleluia, glória a Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus. Que alegria poder entrar na sua casa mais um domingo para juntos meditarmos na palavra de Deus, cultuarmos ao Senhor e ouvirmos aquilo que o Senhor tem para falar conosco. Nessa manhã, eu gostaria que você fechasse seus olhos por um instante, orasse ao Senhor e pedisse ao Senhor para que Ele realmente fale consigo, traga luz, clareza, revelação no teu espírito a respeito do Cordeiro de Deus que foi morto na Páscoa. É sobre isso que eu quero falar nessa manhã, é sobre isso que eu quero compartilhar, sobre o Cordeiro Pascal, o nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, vamos orar, vamos pedir para que o Espírito de Deus traga entendimento aos nossos corações. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, nós te louvamos nessa manhã, bendizemos ao seu nome, declaramos que o Senhor é bom, que o Senhor é maravilhoso, que o Senhor é poderoso. Te louvamos, Senhor, porque um dia o Senhor desceu da glória e veio nos encontrar. Te louvamos, ó Deus, porque um dia o Senhor decidiu morrer na cruz para nos dar vida, para nos dar relevância, significado, propósito, para nos dar esperança. Obrigado, Espírito Santo de Deus, porque o Senhor nos trouxe vida e nos deu com abundância. Em nome de Jesus, oramos por esse tempo. Fale conosco, dá-nos luz, dá-nos clareza, Senhor, da Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Então, como eu disse, eu quero falar nessa manhã sobre o Cordeiro Pascal. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em 1 Coríntios, capítulo 5, no versículo 7. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Amém? Se você já chegou, acompanhe comigo. A Bíblia diz o seguinte: expurgai o fermento velho, para que sejais massa nova, assim como sois sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, outra versão diz Cristo, Cordeiro Pascal, já foi sacrificado. Amém? Então, veja só, a Bíblia diz que nós temos que tirar para fora todo o fermento, né? Para que verdadeiramente nós sejamos como uma massa nova, que não tem fermento algum, que é o que nós verdadeiramente somos. Porque Cristo, o Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Porque Ele foi sacrificado, hoje nós podemos viver sem fermento. Porque Ele foi sacrificado, hoje nós podemos ser essa massa que é nova. Hoje nós podemos ser essa nova criatura, essa pessoa que o Senhor chamou e separou para viver uma vida e uma vida abundante. Então eu quero falar consigo sobre isso, sobre o Cordeiro da Páscoa. Mas para nós entendermos sobre isso, nós precisamos voltar um pouco atrás na ministração da semana passada, que nós aprendemos sobre a Páscoa. Nós sabemos que o povo de Deus estava no Egito e lá permaneceu durante 400 anos. E a Bíblia diz que durante esse período eles viveram debaixo da escravidão. Mas teve um dia que o Senhor se levantou. Teve um dia que o Senhor ouviu o clamor do seu povo e o Senhor se moveu na direção do seu povo para trazer livramento, para trazer socorro e para tirar toda a aflição e todo o jugo debaixo daquele povo. Esse é o nosso Senhor. Ele está sempre pronto para trazer livramento sobre nós. Ele está sempre pronto para se mover na direção dos nossos problemas, na direção daquilo que nos aflige e trazer a solução para as nossas vidas. A Bíblia diz que o Senhor então se levantou Moisés para que entre nessa empreitada de libertar o povo de Deus, entrasse nessa empreitada. E Moisés então vai até Faraó, ele fala com Faraó, mas a Bíblia diz que Faraó endureceu o coração. E Deus então começa a trazer algumas pragas sobre aquela nação. Foram 10 pragas. Mas a última praga, o Senhor iria então matar, ferir todos os primogênitos que houvesse na terra do Egito. Ou seja, o Egito estava debaixo de condenação. Pessoas teriam que morrer. Aqueles primogênitos que iriam morrer em cada família, eles representavam a família toda. Era como se a família toda estivesse morrendo. Então, a Bíblia diz que o Senhor determinou isso. Mas para que o povo de Deus não passasse por isso, Deus deu uma ordem a Moisés que cada casa devesse então matar um cordeiro. Aquele cordeiro devia
devia ser comido, o sangue devia ser aspergido sobre os umbrais das portas, e quando então o anjo da morte viesse à meia-noite para ferir, ele não iria entrar na casa onde já tinha sangue sobre as portas, porque ele iria entender que já houve morte naquela casa, alguém já foi morto naquela casa, então não precisava mais haver morte. Ou seja, um cordeiro havia sido morto no lugar do primogênito daquela casa. E nós sabemos que o Velho Testamento é a sombra daquilo que seria o Novo Testamento. A realidade está no Novo Testamento. Aquele cordeiro nada mais é do que o Senhor Jesus Cristo. Porém, esse cordeiro que ia ser morto ou que foi morto na Páscoa, ele não poderia ser qualquer cordeiro. Ele deveria ter algumas características. E a Bíblia lá em Êxodo capítulo 12 fala algumas coisas então sobre esse cordeiro. E é sobre isso que eu quero compartilhar. Capítulo 12, versículo 1 diz o seguinte: Ora, o Senhor falou a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo: Este mês será para vós o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Ao 10º dia deste mês, tomará cada um para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Então veja, a primeira coisa que nós vemos aqui, que o Senhor fala, é que deveria ser um cordeiro para cada família. Se em cada família iria morrer um primogênito representando toda a família, agora o Senhor ordena que um cordeiro seja sacrificado por toda a família. Ou seja, aqui nós vemos algo muito poderoso que eu e você precisamos entender. É que aquele cordeiro, ele não estava ali apenas para salvar o indivíduo. Ele não estava ali apenas para salvar o pai ou mãe daquela família. Mas aquele cordeiro seria sacrificado pela família toda. A salvação era para toda a casa, era para toda a família. E isso nos fala algo nesses dias, que o Senhor Jesus, como Cordeiro de Deus, ele não veio para morrer e para salvar apenas eu e você que estamos salvos hoje, mas a promessa de Deus é que você e a sua casa serão salvos. A promessa de Deus é que o Cordeiro é para a família toda, um Cordeiro para toda a família. O Senhor Jesus foi entregue na cruz pela sua família, pela sua casa. Então, esses são dias de eu e você concordarmos que a bênção de Deus, que o Cordeiro de Deus, ele veio para nos encontrar, mas ele vai encontrar toda a nossa casa, ele vai encontrar o seu esposo, ele vai encontrar a sua esposa, ele vai encontrar seus filhos, ele vai encontrar todos aqueles que estão debaixo do seu teto, ele vai encontrar toda a sua família. Sabe por quê? Porque a promessa de Deus é para você e a sua casa. Atos 16:31, a Bíblia diz: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Creia no Cordeiro, serão salvos você e a sua casa. Esses são dias de você concordar com isso. Não importa como é que está a situação do seu filho, não importa como é que está a situação do seu esposo ou da sua esposa, se eles estão separados, afastados do caminho do Senhor, mas eu tenho uma boa notícia para te dar nesse dia. O Cordeiro de Deus morreu para salvar toda a sua família. O Cordeiro veio para a sua família. Jesus veio para encontrar você, mas ele vai encontrar toda a sua casa, ele vai encontrar toda a sua família. Por isso, se alegre nesses dias e confesse a palavra de Deus, se aproprie da promessa de Deus. Não olhe para as circunstâncias, não olhe para aquilo que você está vivendo dentro da sua casa. Se o seu marido está completamente voltado para outras coisas sem ser a presença de Deus, não importa se os seus filhos parecem estar a se desviar, parecem estar a ir para as drogas e para outros vícios, há uma promessa de Deus sobre a sua vida. O Cordeiro de Deus, ele veio para a sua família. A palavra de Deus diz que era um cordeiro para cada família. Aleluia! Ou seja, o Cordeiro de Deus é para toda a família. Cordeiro de Deus, o Senhor Jesus Cristo, ele veio para salvar a nossa família. A segunda coisa que nós vemos aqui é que o Cordeiro era suficiente para abençoar suficiente para abençoar a sua família e tantas quantas você chamar para perto. Sabe, lá no versículo 4, a Bíblia diz o seguinte, primeiro fala que devia ser um cordeiro para cada família, e o verso continua no versículo 4 a dizer: mas se a família for pequena para o cordeiro, então essa mesma família convidará o seu vizinho mais próximo para comer o cordeiro. Ou seja,
Cada família tinha que separar um cordeiro pascal, o cordeiro que deveria ser morto. Porém, depois de morto, aquele cordeiro deveria ser comido. Então, a ordem do Senhor era a seguinte: se aquele cordeiro for grande demais para a família, então o que a família tem que fazer? Chame os vizinhos, convide quem está à volta. Para quê? Para que participem da mesa, para que participem da bênção daquele cordeiro que está à mesa. Veja só, em nenhum momento a Bíblia diz que se o cordeiro for pequeno, tem que matar outro cordeiro. Mas a Bíblia diz que se o cordeiro for grande demais, chame outra família para poder se alimentar também do cordeiro. Por que a Bíblia fala sobre isso? Por que a Bíblia não diz que o cordeiro é pequeno demais? Sabe por quê? Porque o cordeiro de Deus, ele é suficientemente grande e poderoso para suprir toda a sua casa e sobrar para suprir as pessoas que estão à sua volta. Então o Senhor fala, se o cordeiro for grande demais, convide outras pessoas, chame outras pessoas, mas a Bíblia não diz que o cordeiro é pequeno, a Bíblia não diz que o cordeiro vai faltar, pelo contrário, vai sobrar. A bênção de Deus sobre a sua vida através do cordeiro é suficientemente poderosa para suprir cada uma das suas necessidades, para suprir cada uma das suas demandas. O poder de Deus é infinitamente maior do que a necessidade que você tem. A bênção de Deus é infinitamente melhor e maior do que aquilo que você precisa e necessita. Talvez nesses dias de Páscoa, de jejum, você tenha orado por coisas, você tenha clamado por coisas, mas eu quero te dizer que o Senhor vai te dar além daquilo que você espera. O Senhor vai te dar além daquilo que você imagina, porque a bênção de Deus sempre vai ser a transbordar. Sempre vai ser a sobejar, sempre vai ser muito mais do que você pode imaginar. Essa é a graça de Deus, esse é o favor de Deus. Então o Senhor fala, se o cordeiro for grande demais, chame outras pessoas. O que nos remete aqui a outra coisa, é a questão de nós entendermos que a bênção de Deus não vem somente para nós. O favor de Deus não vem somente só para terminar em nós, mas a vontade de Deus é que eu e você possamos ser usados para levar outras pessoas a comer do cordeiro que nós temos comido. A vontade de Deus é que eu e você possamos ser usados para levar o evangelho para outras famílias, para trazer outras famílias para debaixo da bênção em que nós nos encontramos, porque a bênção de Deus sobre nós, ela é suficientemente poderosa para nos suprir e suprir cada uma das demandas das pessoas que estão à nossa volta. Portanto, meu irmão, minha irmã, eu sei que nesses dias de crise, de pandemia, o Senhor tem te surpreendido, o Senhor tem mostrado favor, tem mostrado graça, tem mostrado bênção, mas acredita em mim, tem pessoas à sua volta que precisam entrar debaixo dessa bênção, tem pessoas à nossa volta que precisam desfrutar daquilo que o Senhor está a fazer sobre as nossas vidas nesse dia. Então a ordem do Senhor era, chame outras pessoas. O cordeiro é suficientemente poderoso para suprir vocês e pode sobrar. Então, para que não sobre, chame outras pessoas, convide outras pessoas para que participe daquilo que o Senhor está a fazer na sua vida. Outra coisa que a Bíblia diz, no versículo 6, é que o cordeiro deveria ter 1 ano e ele não tinha que ter defeito algum. Então a Bíblia diz que ao 10º dia, cada família deveria separar então um cordeiro de 1 ano e deveria deixar dentro da sua casa. E aquele cordeiro ficaria até o 14º dia. Para quê? Para que nesse intervalo de 4 dias pudesse então ser avaliado o cordeiro e ver se há algum defeito no cordeiro. Porque Deus não aceita coisas que têm defeito. Se houvesse ali defeito naquele cordeiro que simboliza pecado, aquele cordeiro não seria aceite diante de Deus como expiação por pecado daquele povo. Então, a Bíblia diz que o Senhor ordenou que o cordeiro fosse avaliado, ficasse ali do 10º dia até o 14º, onde as pessoas iriam observá-lo, perceber, se houvesse algum defeito, então não seria servir, mas se fosse perfeito, ele então poderia ser usado. E sabe de uma coisa? Isso aponta para o nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe, não podia ser qualquer pessoa a morrer na cruz por mim e por você. Não podia ser qualquer cordeiro, mas tinha que ser alguém que não tivesse defeito algum, tinha que ser alguém que não tivesse
tivesse pecado algum. Tinha que ser alguém que fosse capaz de entrar no nosso lugar e assumir o nosso pecado e fazer com que a justiça dele viesse sobre nós. Sabe, assim como o cordeiro era avaliado, o Senhor também foi examinado. A Bíblia diz que 5 dias antes da sua crucificação, ele foi preso e ele foi examinado por 6 vezes. 3 vezes pelos sacerdotes com base na lei de Deus e 3 vezes ele foi avaliado pelas autoridades romanas. E durante 3 vezes, Pilatos, após avaliar o Senhor, ele também falou por 3 vezes que eu não vejo defeito algum nesse homem. Ele não fez nada, eu não vejo falha alguma, não vejo erro algum. Ou seja, o Senhor Jesus era um cordeiro perfeito. Era um cordeiro perfeito para a expiação do nosso pecado. Porque ele que era justo, morreu na cruz. Um dia, eu e você agora, que somos imperfeitos, que somos justos, agora podemos entrar no Santo dos Santos com ousadia, confiando na justiça de Cristo. Por isso nós temos falado continuamente, Deus não te aceita por causa de você. O Senhor não nos aceita por causa das nossas habilidades ou capacidades. Pelo contrário, é a justiça de Cristo que se colocou em nosso favor. É a bondade de Cristo. É a perfeição de Cristo que nos apresenta diante de Deus. Por isso, nesses dias, eu e você podemos nos achegar confiadamente na presença de Deus. Sabe por quê? Porque houve alguém que era justo e perfeito, que pagou o preço no nosso lugar. Teve um cordeiro que foi examinado, que foi avaliado e foi considerado perfeito para morrer no meu e no seu lugar, para que hoje eu e você pudéssemos nos achegar diante de Deus, apesar das nossas limitações, apesar das nossas falhas, apesar das nossas incapacidades de cumprir com a lei de Deus. Ele cumpriu a lei por nós. Ele cumpriu a justiça por nós. E hoje eu e você podemos desfrutar da bênção de Deus. Hoje eu e você podemos entrar no descanso. Hoje eu e você podemos desfrutar da bênção do Senhor. Aleluia! Posso ouvir um glória a Deus? A outra coisa que nós vemos aqui a respeito do cordeiro pascal é que a Bíblia diz que depois de ser testado, aquele cordeiro deveria ser morto. E essa morte, na verdade, era uma morte substitutiva. Por quê? Porque quem deveria morrer era o primogênito daquela casa. Mas para que o primogênito não morresse, o cordeiro foi morto. E o sangue foi aspergido ali nos umbrais da porta. Quando o anjo da morte chegava em cada casa, ele via sangue, ele sabia, alguém morreu naquela casa, então não preciso matar ninguém, porque já teve morte naquele lugar. E o anjo ia. Mas em casas em que não havia tido morte, ele matava. Então veja, eu e você hoje não mais precisamos morrer. A condenação que estava sobre nós não está mais. Sabe por quê? Porque o Cordeiro de Deus foi morto no nosso lugar. Então a morte era substitutiva. Era para mim, era para você, era para nós morrermos. Nós é quem estávamos debaixo da ira de Deus. O nosso pecado lá atrás no Éden é que trouxe a ira de Deus sobre nós. Mas Jesus veio e aplacou essa ira. O Cordeiro morreu no nosso lugar. Ele não precisava morrer. Se naquele momento em que ele estava a caminhar para a cruz, ele falasse, Pai, eu não quero mais, eu quero voltar para o céu não iria recusá-lo. Não iria recusar-se recebê-lo. Sabe por quê? Porque ele não tinha pecado algum. Porque ele era perfeito, mas ele decidiu deliberadamente, por causa do seu grande amor, ele decidiu ir para a cruz, e lá na cruz ele morreu por mim e por você. Por isso que hoje eu e você desfrutamos da plenitude, da bênção que pertencia ao nosso Cordeiro. Nós desfrutamos da vida que era do Cordeiro, porque ele levou a nossa morte. Nós desfrutamos da alegria que era dele, porque ele padeceu no nosso lugar. Nós desfrutamos da cura que era dele, porque ele foi ferido em nosso lugar. Nós desfrutamos da prosperidade que era dele, porque ele levou toda a maldição que estava sobre nós. Então, a morte era substitutiva. Eu e você hoje podemos descansar no Senhor e viver tranquilamente. Sabe por quê? Porque o Cordeiro de Deus morreu no meu e no seu lugar. A outra coisa que a Bíblia diz sobre o Cordeiro
é que após o cordeiro pascal ser morto, o sangue daquele cordeiro, então, deveria ser aspergido sobre os umbrais da porta. Devia ser aplicado. O sangue deveria ser aplicado. Então, o que significa isso? Sangue ser aplicado. Ou seja, se o sangue não fosse aplicado, por mais que o cordeiro tivesse morrido, de nada adiantaria, porque o anjo iria chegar, ele não ia ver o sangue na porta, e sabe o que ia acontecer? Ele ia entrar, ele ia matar. Mas após o cordeiro ser morto, o sangue deveria ser aplicado. A mesma coisa, se o sangue do Senhor Jesus não for aplicado na nossa vida, não vai adiantar nada. Nós precisamos entender a importância do sangue do Cordeiro sobre nós. Então, aplicar o sangue fala de fé. Fala de eu e você decidirmos crer no sangue do Cordeiro. Fala de eu e você decidirmos crer naquilo que o sangue fez. O que é que o sangue fez? O sangue aplacou a ira de Deus. O que é que o sangue fez? O sangue cobriu o pecado que estava sobre nós. O que é que o sangue fez? O sangue nos livrou de toda a condenação. O que é que o sangue fez por nós? O sangue serviu ali como aquele pagamento da dívida que eu e você tínhamos. Portanto, nós precisamos entender que o Cordeiro morreu, mas eu e você precisamos aplicar o sangue sobre as nossas vidas. Eu e você precisamos crer no poder do sangue. Eu e você precisamos declarar que o sangue de Jesus é suficientemente poderoso para cobrir e para perdoar todos os nossos pecados. Não somente os pecados que cometemos no passado, mas os pecados do presente e aqueles que ainda iremos cometer. O sangue de Jesus é suficientemente poderoso para cobrir, para perdoar, para apagar. Sabe, quando Deus olha para você, Deus não vê mais um pecador, Deus não vê mais alguém injusto. Quando Deus olha para você, Deus vê a justiça. Quando Deus olha para você, Deus vê o sangue. Quando Deus vem sobre a sua vida, Ele vê o sangue sobre a sua vida. Por isso que você precisa crer no sangue. Você precisa crer que apesar de você, apesar dos seus erros, apesar das suas falhas, o sangue de Jesus te perdoa. O sangue de Jesus te lava. O sangue de Jesus te purifica a ponto de você ficar alvo como a neve. Eu e você diante de Deus não somos apenas pecadores perdoados, mas nós somos justos diante de Deus. Sabe por quê? Porque o sangue do Cordeiro nos lava de todo o pecado. Então, se aproprie do sangue nesses dias. Sabe, eu vejo muitas pessoas vivendo debaixo de condenação, vivendo debaixo de acusação, achando que o pecado que cometeu é muito maior e que não há perdão e que Deus se zangou, Deus virou as costas. Sabe por quê? Porque de alguma forma você ainda não entendeu o poder do sangue. Porque no momento que você entender o poder do sangue, você vai perceber sim que você pecou, que você errou, mas você vai entender que a graça de Deus, que o sangue de Jesus é muito maior do que qualquer pecado. O sangue de Jesus já resolveu toda a demanda que eu e você tínhamos com Deus, toda a demanda que poderemos ter. O sangue de Jesus é suficientemente poderoso. Ah, pastor, mas eu não estou a sentir nada, mas eu não estou a ver o sangue sobre a minha vida. Você não precisa ver nada. Você não precisa sentir nada. Você precisa simplesmente crer no sangue, aplicar o sangue, rejeitar toda a culpa, toda a condenação, toda a acusação e se apropriar do poder do sangue e declarar: eu posso ter falhado sim, mas o sangue já me perdoou. Eu posso ter errado sim, mas o sangue já me redimiu. Eu sou lavado e remido pelo sangue de Jesus. Veja, você não tem que ver nada. Não tem que sentir nada. Se você for olhar, o sangue não era para aqueles que estavam dentro de casa. O sangue tinha que ser colocado do lado de fora da porta, dos umbrais da porta. Os que estavam dentro da casa, a família que estava dentro de casa, ela não tinha que ver o sangue, mas ela tinha que crer que sangue estava sobre a porta. E quando o anjo da morte chegar para cobrar qualquer dívida, não vai cobrar mais nada. Sabe por quê? Porque a prova de que a dívida está paga é o sangue que está lá do lado de fora. O sangue não é para mim ver, não é para você ver. O sangue é para Deus e para o diabo. Para Deus, quando Deus vê o sangue, Ele sabe, a justiça está feita, a justiça está satisfeita, a morte aconteceu, porque sem
a morte não há remissão do pecado. Sem derramamento do sangue não há remissão do pecado. Então quando Deus vem para você, Ele vê o sangue de Jesus, Ele sabe que houve então a remissão. Ele não tem que cobrar nada. E a mesma coisa, quando o diabo olha para você e você mostra o sangue, sabe o que acontece? O diabo não pode te condenar, não pode te acusar. Ele não pode tentar fazer o que quer que seja. Sabe por quê? Porque o sangue de Jesus está sobre a sua vida. Mas quantos de nós não somos oprimidos ainda pelo diabo? Não somos acusados, condenados, porque de alguma forma não cremos no poder do sangue. Ainda achamos que o diabo tem poder e influência sobre alguma coisa, sobre nós. Vivemos com medo de maldições, vivemos com medo de pragas, vivemos com medo de Deus o tempo todo. Ei, você não precisa ter medo de Deus, não, porque Deus está satisfeito com você. Toda dívida que havia contra você foi pago pelo Cordeiro. Toda demanda que havia entre você e Deus, o sangue de Cristo satisfez. O Senhor está sorrindo para você, os céus estão alegres com você. Por isso hoje se livra de toda culpa, se livra de toda acusação e toda condenação. A Bíblia diz que se nós crermos no Senhor e confessarmos o nosso pecado, o sangue de Jesus nos perdoa de todo o pecado e nos purifica. Por isso nessa manhã se levante, se erga, para de ficar cabisbaixo, abatido, achando que Deus ainda está preocupado com os pecados do passado, com os erros que você cometeu ontem. Não faça mais isso. Por quê? Porque a Bíblia diz que o Senhor já nos perdoou e dos nossos pecados Ele não se lembra mais. O Senhor não se lembra mais. E a última coisa que nós vemos aqui é que o cordeiro, ou a carne do cordeiro, deveria ser comida. Depois que fosse morto, o cordeiro então deveria servir de alimento para aquela família. A família tinha que comer daquele cordeiro. E sabe, isso é algo que o Senhor está a falar conosco. Que nós não somos salvos apenas pelo cordeiro, mas no nosso dia a dia, nós nos fortalecemos, nós avançamos à medida que nós nos alimentamos do Cordeiro, à medida que nós comemos do Cordeiro. O Senhor Jesus mesmo falou em João capítulo 6, que se vocês não comer da minha carne e beber do meu sangue, não tem parte comigo. Ou seja, nós devemos nos alimentar do Cordeiro. Nós devemos comer do Cordeiro. Esses dias que estamos a viver são dias maus. São dias em que o mundo está virado de perna para o ar. As circunstâncias são difíceis. O diabo está ali fora para nos amedrontar, para dizer que não tem jeito, que está acabado, que a nossa vida não vai avançar, não vai dar certo. Mas eu quero te falar que se você se alimentar do Cordeiro de Deus, se você se alimentar da palavra, Jesus falou, eu sou o pão vivo que desceu do céu. A palavra de Deus é o pão vivo que eu e você precisamos nos alimentar cotidianamente. E à medida que nós nos alimentamos desse pão, nós crescemos, nós nos fortalecemos, nós nos enchemos de fé, nós nos enchemos de alegria, nós nos enchemos de esperança, nós nos enchemos de expectativas daquilo que Deus pode fazer. À medida que nós comemos desse pão, desse Cordeiro de Deus, nós nos enchemos da plenitude da glória de Deus. Nós nos enchemos de uma atmosfera celestial. Nós nos enchemos do ambiente de fé. Por isso nós podemos liberar as promessas de Deus, podemos confessá-las, podemos nos apropriar delas. Sabe por quê? Porque nós estamos a nos alimentar daquilo que vai nutrir a nossa fé, daquilo que vai alimentar o nosso espírito e daquilo que vai nos colocar de pé. Cuidado com o que você tem se alimentado nesses dias. Cuidado com o que você tem deixado entrar para dentro de você nesses dias. Mas a sugestão da palavra de Deus é que eu e você nesses dias devemos nos alimentar da carne do Cordeiro, da palavra viva que desceu do céu. Eu e você nesses dias precisamos nos encher do Senhor Jesus. Você precisa ser cheio da palavra, precisa ser cheio da glória de Deus, sabe? Esquece as dificuldades, os problemas, as circunstâncias, nada disso vai te colocar de pé se você olhar para tal, mas se você olhar para o Cordeiro, se alimentar do Cordeiro, você vai perceber que as circunstâncias à sua volta vão mudar. Sabe por quê? Porque você terá um outro posicionamento. Você terá outras confissões. Você terá outras palavras. Porque a Bíblia diz, crie, por isso falei. Então você precisa crer. Mas no que você tem que crer? Na palavra de Deus. Mas para isso, você precisa se alimentar dessa palavra, se nutrir dessa palavra e finalmente crer e confessar aquilo que essa palavra está a dizer. Portanto, nessa manhã,
Eu tenho certeza que o Senhor tem coisas muito grandes para fazer sobre a sua vida. O Senhor tem algo novo a liberar sobre você. O Senhor tem uma unção. O Senhor tem uma palavra. O Senhor tem, esperança. O Senhor tem caminhos novos. O Senhor tem rumos novos. Mas o Senhor está a dizer aqui para mim e para você: eu e você precisamos nos alimentar do Cordeiro. Eu e você precisamos olhar para o Cordeiro. Tira o olho de você. Pare de olhar para você e tentar encontrar alguma coisa, mas olhe no Senhor, olhe para o Cordeiro. Eu e você só somos aceites diante de Deus, porque o Cordeiro morreu no nosso lugar. A ira de Deus vinha sobre nós, mas ela foi aplacada, porque o Cordeiro se colocou à frente da ira de Deus, e ele foi morto no meu e no seu lugar. É por isso que nós nos alegramos hoje, é por isso que nós celebramos a Páscoa, porque na Páscoa nós comemoramos a vitória, nós comemoramos o dia em que o Senhor Jesus desceu da glória e veio se fazer homem no nosso lugar, veio se fazer homem como nós, para ser o nosso parente próximo, remidor, e foi então entregue na cruz. A Bíblia diz que como ovelha muda, ele foi para o matadouro. E lá ele foi morto no meu e no seu lugar. Amém? Então eu gostaria de orar com você para encerrar. Feche os seus olhos por um instante. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu quero orar por cada um dos meus irmãos nessa tarde, nessa manhã. Eu quero orar, Senhor, pedindo para que o Senhor traga sobre eles a luz, o entendimento, a revelação, a percepção de que o Senhor já consumou a obra é plena, é perfeita. O Senhor já está satisfeito com cada um deles. A bênção do Senhor já está liberado sobre cada um deles. Não há mais culpa, não há mais acusação, condenação, mas o que há sobre eles é a bênção decorrente da morte do Cordeiro, do Senhor Jesus Cristo. Por isso, nessa manhã, eu levanto as minhas mãos para abençoá-los, para declarar sobre eles bênçãos sem medida, favor ilimitado, bondade do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém, aleluia e glórias ao Senhor. Espero que o Senhor tenha falado consigo, o Senhor tenha ministrado o seu coração nessa manhã. Nosso culto está a encerrar, mas antes nós queremos lembrar você a importância da sua fidelidade, da sua generosidade ao contribuir com a obra de Deus, a ser fiel nos seus dízimos e nas suas ofertas. Precisamos de você nesse tempo de pandemia. Ainda temos as nossas despesas lá com o prédio e nós sabemos que você sabe muito bem que a sua oferta, que o seu dízimo é o que sustenta a obra de Deus nesse lugar. Por isso, mantenha-te fiel e continue. Você pode fazer o seu dízimo, a sua oferta nesse momento agora. Pegue seu celular ali onde você está e comece já a preparar a sua oferta. Você pode mandar, pela conta móvel da igreja, pelo M-Pesa, você pode fazer oferta pela transferência bancária no Standard Bank, você pode também se dirigir ao prédio da igreja para qualquer dúvida, para qualquer coisa, ou nos grupos da igreja você pode perguntar, caso você não tenha os dados bancários ainda, você pode perguntar que nós estamos aqui para suprir, temos aqui no rodapé a passar os dados bancários da igreja. Então faça os seus depósitos e invista na obra de Deus. Outra coisa importante, durante a semana as nossas células estão a acontecer normalmente, algumas presencial e outras online. Então não deixe de participar. Sabe que já que não podemos estar junto no prédio, vamos estar junto nas nossas células. O corpo precisa continuar junto para que a vida de Deus circule e flua no corpo de Cristo. Amém? Então, outra coisa, você pode ligar para qualquer dúvida para o número da secretaria da igreja, está aqui no rodapé também. Você pode ligar, você pode falar conosco. Se você assistiu esse culto pela primeira vez, Deus tocou seu coração e você quer se juntar à família, então ligue para nós aqui por esse contato da secretaria da igreja. Você certamente terá alguém lá muito, mas muito disposto a te atender, a conversar com você e a dar todas as informações e esclarecer as dúvidas que você tiver. Amém? Então, Deus abençoe você. Um bom domingo e nós nos vemos durante a semana nas células e no domingo que vem no culto de celebração. Tchau, tchau.